Vamos começar indo direto ao ponto. Hoje, a gente vai fazer uma imersão simples, mas bem profunda em uma cultura, história e estrutura ética que já tem mais de 3.000 anos. A ideia aqui é desvendar, de um jeito fácil de entender, as bases dessa tradição milenar que moldou tanto do nosso mundo atual. E a pergunta que serve de base para tudo isso é: o que é, afinal, o judaísmo? Pensando na essência mais simples da coisa, estamos falando da primeiríssima religião monoteísta da história humana. Mas olha, vai muito além de só uma fé. Na verdade, é como se fosse um pacote completo, um sistema complexo de tradições, leis comunitárias e a identidade de um povo que conseguiu manter suas raízes vivas através dos milênios. E tem um dado sobre isso que é simplesmente fascinante. Apesar de toda essa influência global, histórica e cultural absurda ao longo dos séculos, a população judaica no mundo hoje é incrivelmente pequena. A gente está falando de cerca de 15 milhões de pessoas, a grande maioria lá na América do Norte e em Israel. É de cair o queixo ver como um grupo demograficamente tão pequeno carrega uma herança tão gigante e reconhecida, né? Bom, para organizar esse universo de informações e deixar tudo bem acessível, a nossa análise vai ser guiada por 5 pilares: origens e princípios, identidade e os ramos do judaísmo, ética e valores, tradições e rituais, e, por fim, a gente vai olhar para o desafio contemporâneo do antissemitismo. Começando então pelo nosso primeiro pilar, origens e os princípios básicos. Vamos tentar entender onde exatamente esse fio condutor do monoteísmo começou. É como montar um grande quebra-cabeça da história. Tudo começa lá atrás, por volta de 1800 a.C., quando Abraão faz aquele pacto pioneiro de abandonar o politeísmo e ir para Canaã. Aí, dando um salto de uns 500 anos, chegamos em 1300 a.C. A história começa a ganhar a cara de nação, com Moisés liderando o êxodo, a saída lá do Egito. E logo depois vem o ápice da fundação deles, receber as leis divinas, a Torá no Monte Sinai. Foi ali que todo o sistema moral e legal tomou uma forma definitiva. Avançando agora para o nosso segundo pilar, identidade e os diferentes ramos. Afinal, como aquele pacto antigão funciona na prática hoje em dia? A grande questão é: quem é judeu? Pela halachá, que é a lei rabínica tradicional, essa identidade se dá de duas formas principais: ou por nascimento, sendo filho ou filha de mãe judia, ou passando por todo um processo formal e ritual de conversão. Ou seja, o nascimento garante aquela continuidade da ancestralidade, mas a conversão mostra que abraçar as crenças e os rituais também coloca a pessoa totalmente dentro da comunidade. E se alguém aí acha que todo mundo vive o judaísmo exatamente do mesmo jeito, pode esquecer. A coisa toda é como uma grande tapeçaria super rica e diversificada. A gente tem desde as correntes ortodoxas e ultra-ortodoxas, que seguem as leis sagradas bem ao pé da letra, até as vertentes conservadoras, reformistas, liberais e reconstrucionistas. Essas últimas costumam ter interpretações mais progressistas, adaptando a tradição aos dias de hoje. Tem espaço para muita gente. O que nos leva ao terceiro pilar, ética e valores. É aqui que aqueles textos antigos e sagrados esbarram na justiça social da vida real. A gente precisa falar de um dos conceitos mais poderosos deles, que é o Tikkun Olam. Em hebraico, isso significa literalmente consertar ou reparar o mundo. A ideia aqui é fantástica. A espiritualidade não foi feita para ficar trancada dentro da sinagoga. Existe um dever, um mandato mesmo, de pegar esses valores éticos e aplicar na sociedade para ajudar a curar as feridas do mundo. Não basta só não fazer o mal. A ideia é que a gente precisa agir positivamente para melhorar a humanidade. E isso puxa um outro conceito genial, a tzedakah. O pessoal costuma traduzir isso de um jeito bem simples como caridade, mas o significado é muito mais forte. É fazer o que é certo e justo. Pensa bem, dentro dessa visão, a pobreza não é vista como uma culpa de quem é pobre, de jeito nenhum. Ela é vista como uma injustiça, e a sociedade inteira tem a obrigação moral de resolver isso. Ajudar o próximo é basicamente a fundação do jeito certo de se viver. Para colocar isso em perspectiva e ver a prática da coisa hoje em dia, dá uma olhada nesse número. Atualmente, 25% da população de Israel faz algum tipo de trabalho voluntário. 1/4 das pessoas. Isso é o reflexo direto de milênios ensinando e passando esses valores éticos de geração em geração. A tradição se transforma em ação pura, sustentando serviços sociais que são importantíssimos. Bom, quarto pilar, tradições, rituais e as famosas festividades. Vamos ver como eles marcam o tempo e a vida. Todos esses valores que a gente comentou ganham muita cor nas datas sagradas. Pega o Rosh Hashanah, por exemplo, que é o ano novo deles. Eles não celebram só a virada do calendário, mas a própria criação da humanidade.
Logo em seguida vem o Yom Kippur, que é o dia mais solene e reflexivo do ano, focado no perdão, no jejum e no julgamento divino. E tem também o Sukkot, a festa das cabanas, que celebra a hospitalidade lembrando o tempo que os antepassados passaram no deserto. E não é só o ano que tem ciclo, a semana também tem. O Shabat, o dia de descanso, é a âncora da semana. E na hora de fazer a transição do descanso de volta para a rotina normal, eles fazem uma cerimônia chamada Havdalah. Eles usam recipientes lindos para especiarias, igual esse aí. O cheirinho doce serve para preparar e confortar a alma nessa transição do que é sagrado para o profano, que são os nossos dias úteis de trabalho. A jornada da vida da pessoa também é toda pautada por rituais. Tem as cerimônias de nascimento e nomeação, como o Brit Milá para os meninos e o Simchat Bat para as meninas. Mais para frente, a chegada à maioridade religiosa com o Binah e Mitzvah, o casamento, que acontece debaixo de uma tenda toda simbólica, a Chupá. E no fim da vida, a morte é tratada com um respeito imenso, seguida por um período bem estruturado de 11 meses de luto para ajudar a família a passar pela dor da despedida. E agora chegamos ao nosso quinto e último pilar, um olhar objetivo para o desafio contemporâneo do antissemitismo. Se a gente analisar os dados reais de forma bem neutra e direta, os números chamam a atenção. Esse é o relatório mais recente da Confederação Israelita do Brasil, a CORNIB, e dá para ver ali um salto bem agudo e documentado nas denúncias de antissemitismo logo no começo de 2024. É um aumento drástico em relação aos anos anteriores, tanto na internet quanto fora dela. Isso mostra, sem margem para dúvida, que a gente ainda está lidando com uma questão social super séria e persistente. Para fechar a nossa imersão de hoje, vale muito a pena refletir sobre essa citação. Essa proposta milenar de não parar até que o mundo seja eticamente redimido através de ações reais e justiça social é algo que tem um valor universal imenso. É uma mensagem que conversa com todo mundo que busca uma humanidade melhor. E a grande provocação que fica para a gente é, no mundo que às vezes parece tão dividido, como a gente pode aplicar hoje, nas nossas próprias vidas, esse compromisso antigo de sempre buscar consertar e melhorar a sociedade.